quando nós iniciamos um ano e nós começamos a pensar como é começar bem um ano. Complicado isso. É meio difícil, porque afinal de contas nós só estamos começando. Está tudo para acontecer ainda, não aconteceu nada, eu ainda preciso fazer com que as coisas aconteçam bem. Mas normalmente no começo de um ano você começa a fazer planos. E fazer planos é bom fazer planos. Ok, sem problema. Faça planos, crie alvos. Nós precisamos ter alvos, metas, e precisamos buscar as nossas metas. Isso é ótimo, isso é perfeito. E uma coisa que nós fazemos é, no começo do ano, criarmos expectativas. Nós criamos expectativas. E sabe, queridos, as expectativas que nós criamos, muitas vezes é aquilo que nos deixa frustrados no final do ano. Eu nem sei quantos anos eu termino frustrado por não entrar numa academia e fazer os exercícios como deveria. Eu nem sei quantos anos. Não tenho nem vergonha de falar. Cadê o André? O André é o exemplo que eu quero seguir. Eu estou caminhando e correndo lá na pracinha do 8, eu já comecei 3 vezes esse ano. E estava feliz porque fazia lá 10 voltas, metade andando e metade galopando, né? Meio correndo, meio assim. E o André começou depois de mim, ele já está fazendo 15 voltas, 20 voltas correndo. Você fez, né, André? Benção. Esse ano, André, eu não vou me frustrar porque eu não vou nem imaginar que eu vou fazer isso. Não vou criar essa expectativa. Mas olha só, são as expectativas que nós criamos. Nós criamos grandes expectativas. Uma das coisas que mais nos faz ficar tristes, aborrecidos com as pessoas, é porque nós criamos expectativas a respeito dessas pessoas. Já pararam para perceber? Esse é o motivo das discórdias. Quando você mede a pessoa pela sua régua, quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, que trabalha com você, pessoas da sua família, enfim, e você mede essa pessoa pela sua régua, e você espera o quê? Que essa pessoa corresponda conforme as suas expectativas. E aí você descobre em determinado momento que essa pessoa não é medida pela sua régua e as coisas não vão ser exatamente como você imaginava. Eu acho que a minha esposa... Cadê? Deve estar lá em cima com o Tomás? Eu acho que a minha esposa em um determinado momento se sentiu frustrada. Eu acredito que sim. A minha esposa vem de um lar muito organizado. Até comentei aqui hoje de manhã, o meu sogro, ele separa, por exemplo, aqui essa fileira é só ervilhas, essa fileira só milho, essa fileira só leite, e ele separa da seguinte maneira. Toda vez que ele chega com a compra, ele olha e separa por vencimento. Então, as mais novas no fundo, e ela vem vindo, até chegar na mais nova, e o mês conta, não é só o ano. Imagina como eu amava quando meu sogro fazia a compra e eu namorava com a minha esposa, e ele olhava para a minha cara e falava, ô camarada, olha a compra aqui, me ajuda. Ele nem sabia que eu colocava de qualquer jeito lá e nem sabia o que acontecia. A questão é a seguinte, quando a Érica casou comigo, ela veio com essa organização e a minha não é o meu forte. Infelizmente, esse não é o meu forte. E com certeza isso quebrou algumas expectativas dela e causou algumas frustrações. E é isso que vai gerando, e durante o ano é isso que vai acontecendo em nossas vidas. Nós vamos criando expectativas e nós vamos muitas vezes nos frustrando porque as expectativas não são superadas. Elas não são alcançadas, ou por situações, ou por pessoas, enfim. Sabe, irmãos, e aí nós começamos o ano, e muitas vezes nós começamos o ano criando grandes expectativas. Criando expectativas gigantescas. E nós começamos a montar essas expectativas como se fossem castelos. Só que algumas dessas expectativas, como castelos de areia. Você já parou para ver uma criança fazendo um castelo de areia na praia? Eu tive uma experiência uma vez de ver um pai e um filhinho. E eles estavam fazendo um castelo, mas aquilo não era só um castelo, era uma muralha. Era muito bem feito aquele castelo. Ele era grande, ele pegava como essa frente aqui toda, essa frente vermelha, e ele tinha pontes feitas com palitos de sorvete. Cleide, você ia gostar. Ali a arquitetura daqueles dois, incrível. E tinha torres, muitas torres, janelas, portas, e eles inventaram, e eles
e eles exploraram e fizeram ali aquela muralha. Mas num determinado momento, as ondas começaram a subir. E eu me lembro daquela criança aterrorizada. Porque ela imaginava, ela criou uma expectativa no castelo. Então, conforme aquelas ondas iam subindo, aquela criança ficava apavorada. E ela tentava segurar a onda, ela tentava colocar algumas coisas, mas nada podia segurar as ondas. E o castelo começou a se desmanchar. Sabe, muitas vezes é isso que acontece no nosso ano. As nossas expectativas, tudo aquilo que nós criamos, muitas vezes expectativas não corretas, queridos. Muitas vezes não expectativas que podem ser alcançadas, ou expectativas que são criadas no Senhor. Muitas das expectativas que nos fazem frustrar e nos deixam frustrados, são expectativas que nascem dentro do nosso próprio coração e não têm absolutamente nada a ver com Deus. Mas tem uma passagem na palavra de Deus que nos ajuda a lidar com isso. Eu tenho certeza que essa passagem, abra comigo em Mateus, capítulo 3, vai nos ajudar a terminarmos esse ano, não com uma expectativa frustrada, não como aquela criança que chorava a ver o seu castelo ser desmanchado, dissolvido, mas vamos terminar o nosso ano passando a pés enxutos, 2012, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós criamos tantos planos, né? Desejamos tanto. Todas as pessoas que você encontra, você diz, olha, feliz 2012, muita saúde, muita paz, mas a grande verdade é que nós não temos a menor noção do que vai acontecer daqui a 5 minutos. As surpresas que nos reservam, pode ser um ano só com alegrias, pode ser um ano com lutas, enfim, pode ser tantas coisas. E nós precisamos focar no lugar certo, ter as nossas expectativas no lugar certo, para superarmos esse ano e atravessarmos esse ano e chegarmos no final dele com vitória, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 3, de 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, interessante essa passagem, porque ela retrata um começo. Ela retrata o começo de uma nova fase. Jesus passou 30 anos apenas na sua casa, estudando, crescendo, e a palavra de Deus nos mostra que ele crescia em graça e sabedoria. Nós temos 163 versículos que falam de Jesus do zero, de quando ele foi ali concebido, a esse momento em que nós encontramos ele no batismo. Apenas 163 versículos. Nós sabemos algumas coisas de Jesus, nós sabemos que ele nasceu em Belém, nós sabemos que os pastores vieram adorar, nós sabemos que os magos vieram, nós falamos sobre isso esses dias aqui. Nós sabemos que eles tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar todos os meninos até 2 anos para acabar com o rei dos judeus. Nós sabemos que em um determinado momento o anjo disse, agora volta para Nazaré, e nós sabemos que a família voltou para Nazaré, e que aos 12 anos, como todo ano eles iam até Jerusalém, aos 12 anos eles foram, e ali Jesus, ele olha para sua mãe e diz, mas não cabia estar na casa de meu pai? É como se ali aquela criança já soubesse
que ele não é apenas um garoto como todos os garotos. Jesus ali já sabia, ele descobriu, ele entendeu que havia algo a mais na sua história. Sabe, e ali, depois daquele episódio, nós vemos um silêncio. E dos 12 aos 30 anos, a única coisa que nós podemos ter são algumas deduções. Deduções como, por exemplo, que o pai dele provavelmente tenha morrido. José provavelmente morreu. Porque José era um homem piedoso e ele simplesmente desaparece do mapa. Ninguém mais fala a respeito de José. Falam dos irmãos de Jesus, falam de Maria, mas não falam mais de José. Provavelmente José morreu. Isso nos daria a entender algo importante. Como, por exemplo, saber que o casamento de Caná da Galileia, isso faria todo sentido, provavelmente era o casamento da irmã de Jesus. Por que eu digo isso? Porque Maria chega para Jesus e vem falar para ele a respeito do vinho que havia acabado. E o que Jesus tinha a ver com isso? A não ser que José teria morrido e Jesus fosse o responsável pela sua casa. Porque uma vez que José, a Bíblia não nos diz, mas uma vez que as pessoas acreditam, os teólogos acreditam, enfim, os historiadores acreditam que José morreu, Jesus, ele precisa assumir a responsabilidade do seu lar. Agora Jesus é responsável por prover, Jesus é responsável por tocar a marcenaria, Jesus é responsável. E isso faria de Jesus responsável a respeito do vinho. Porque se acabou o vinho, Jesus é responsável. E isso então pinta um quadro lindo, porque Jesus faria o seu primeiro milagre aonde? Em sua família, mostrando a importância da família. Olha, interessante. Agora, são especulações, porque a próxima passagem depois dos 12 anos que nós temos é Jesus nesse batismo. Agora, para entendermos Jesus no batismo, nós precisamos entender algo que é muito, muito importante, irmãos. E o que é importante é que Jesus, ele é 100% Deus. Jesus é 100% Deus. Quando nós olhamos o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 14 nós vemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como o do unigênito do Pai. Jesus, ele era 100% Deus. É o próprio Deus andando sobre a terra. Jesus é Deus. Isso é importante. Lembrem-se, Jesus é Deus. Mas Jesus também é perfeitamente homem. E por que eu não estou dizendo 100% homem? Porque o homem 100% é pecador. E Jesus é um homem perfeito. Ele é perfeitamente homem. E isso talvez confunda algumas coisas. Porque se Jesus é Deus e Jesus é homem, então nós estamos falando de duas pessoas? Ou nós estamos falando de duas naturezas? Ou o que está acontecendo? Eu vou dizer para você. Jesus é um só. Ele é 100% Deus e ele é perfeitamente homem. E isso tudo acontece em uma só pessoa. O mundo, ele tenta fazer o quê? Ele tenta dizer que Jesus é apenas homem. Ele foi um grande sacerdote. Ele foi um grande homem, um grande pensador, mas somente isso. Jesus foi somente um grande homem. É somente a parte humana que o mundo tenta colocar. E a igreja, por sua vez, ela tenta dizer o seguinte: Jesus é apenas Deus. Nós nos esquecemos um pouco que Jesus é homem. E nós colocamos a respeito que Jesus é Deus. Ele é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele tem poder, ele é Deus. E é verdade, as duas coisas são verdades. Mas irmãos, o que nós precisamos entender é que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Isso confunde um pouco? Então eu vou tentar explicar de uma forma melhor. Jesus continua sendo onipresente. Ele veio ao mundo onipresente. O que significa isso? Que ele pode estar em todos os lugares. Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Mas quando ele veio ao mundo, ele decidiu, como homem, que ele estaria apenas em um lugar. Ele é onipresente, ele não deixou de ser onipresente, mas ele decidiu estar apenas em um lugar, como eu e você. Jesus, ele é onipotente. O que significa onipotente? É aquele que tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Mas sabe de uma coisa? Ele decidiu passar fome. Ele decidiu passar sede. Ele decidiu passar frio. Ele decidiu passar por dores. Ele decidiu passar por todas as coisas para mostrar para mim e para você que nós também podemos seguir os seus passos. Porque ele foi aqui, decisão dele, um homem como nós somos. Jesus, ele era onisciente. E o que significa isso? Que ele sabia de todas as coisas. Todas as coisas. Pela boca dele tudo que foi feito se fez. Mas ele decidiu saber tanto quanto nós. E aí, queridos, tem uma questão importante, porque o Espírito Santo de Deus revelava a Jesus coisas que nós nem imaginamos. E nós vemos na palavra de Deus. Mas o que diz em Filipenses 2, eu vou ler para você, você não precisa abrir. Filipenses 2, 6 e 7 é: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é o nosso Deus, que se fez perfeitamente homem e era 100% e é 100% Deus. O que é que isso tem a ver com o batismo? Imaginem vocês. Ele passou 30 anos em sua casa. 30 anos. 30 anos em sua casa. Eu tenho hoje 36, eu acho. 36. É como se há 6 anos atrás, antes de casar, era a idade que Jesus passou na casa dele. Não era nenhum milagre acontecia. Não tinha nenhum seguidores, pelo contrário, ele deveria sofrer muita perseguição, apenas como homem, durante 30 anos. E agora, depois de 30 anos, Jesus sai de lá da Galileia, e ele desce até Jerusalém, e ele vem aqui porque ele quer ser batizado por João Batista. João Batista era o profeta que anunciava a vinda do Messias, que anunciava Jesus. E aí, ele chega para João Batista e diz: João, eu quero me batizar. E João, naquele momento, ele olhou e viu quem? Ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Deus. Ele disse: não, Jesus, eu não posso te batizar. Eu não sou digno de me agachar e desatar as suas sandálias. Quanto mais te batizar, você tem que me batizar. Mas sabe, queridos, o batismo naquele tempo tinha um significado diferente do nosso batismo. Porque o batismo era como uma forma de você dizer que aceitava a pregação daquele homem. Você se identificava com o que aquela pessoa estava dizendo. E era isso que Jesus estava querendo mostrar. Tudo que João Batista diz é verdade. Tudo que João Batista diz é verdade. E para que se cumpra a justiça, e para que fique para nós essa simbologia do batismo, Jesus então se batiza. Mas o ponto que eu quero chegar é: 30 anos em casa. Agora Jesus sabe, ele conhece a história. Ele conhece de Gênesis ao final do Velho Testamento. Que não era Malaquias, era Zacarias na ordem. Malaquias vinha antes. Ele conhece tudo, absolutamente tudo. Ele sabe que o Filho do Homem, ele vai ser entregue aos homens, ele sabe que ele vai fazer milagres, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe de todas as coisas porque ele conhece, porque Deus fez com que ele conhecesse através da palavra dele. E agora ele está ali diante daquele passo, é um começo, é um início, o início do seu ministério. Ele vai começar ali agora a coisa vai acontecer. Agora a coisa vai acontecer. É um começo.
Queridos, eu não acredito que Jesus estava temendo, não. Porque Ele é Jesus, Ele não estava temendo. Eu não acredito que Jesus estava titubeante se eu não. Mas eu quero dizer para vocês que a parte humana de Jesus precisava ouvir algo dos céus. Porque Ele iria começar uma nova fase. Ele já não estaria mais na casa de Maria. Ele não estaria mais ali com a sua família. Agora, Ele iria andar. E Ele iria encarar os demônios e as doenças. Iria encarar o mundo. Iria morrer em favor de toda a humanidade. Se isso não te amedronta, eu não sei como foi passar por tudo isso. E aí nós vemos a palavra de Deus nos mostrando que Jesus, ele se batiza. E ele sai da água. E Deus fala com ele. Só que para vermos essa passagem, eu convido você a ir a Lucas. É a mesma passagem, mas Lucas ele nos dá um ponto de vista diferente. Lucas 3. Vamos ver o que Lucas diz a respeito do batismo. Lucas 3, do 21 ao 22. E isso é tão lindo. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar. Opa! Nenhum outro evangelho nos mostra isso. Estando ele a orar. Jesus foi batizado. Jesus levanta daquela água. A água ainda escorre pelo seu rosto. Aquele sentimento, aquela sensação, eu não sei o que estava acontecendo. Eu lembro dos últimos batismos, o do André me marcou, porque o André, nós quase tivemos que segurar no pé dele, porque ele pulou na piscina diante de uma explosão, né, André? É gostoso. Tem uma foto de você fazendo isso. Muito legal. Imagina Jesus ali, o que está acontecendo, eu não consigo imaginar. E ele levanta daquela água. E sem antes que as pessoas digam qualquer coisa, Jesus fecha os olhos. Ele começa a falar com Deus. Eu não imagino, eu não consigo alcançar essa oração. Eu não consigo alcançar a oração de um homem que sabia o que estava esperando por ele, porque ele sabia o que estava esperando por ele. Eu não consigo alcançar a oração de Jesus, falando com o seu Pai naquele momento. Eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar a minha oração quando eu começo um ano. Essa eu conheço bem, porque eu faço há muitos anos. Quando eu olho para Deus e falo: Senhor, nós estamos começando um ano. Senhor, e nós precisamos de Ti, nós precisamos do Seu amparo, nós precisamos do Seu sustento, nós precisamos da Sua ajuda, nós precisamos da Sua bênção, eu preciso da Sua mão posta sobre minha família, sobre a minha vida, sobre os meus dias. Eu preciso que o Senhor guarde os meus pés, para que eu não escorregue, para que eu não me perca, para que eu não perca o alvo, para que eu não me perca no meio das minhas fantasias, ou para que eu não me perca nos meus castelos de areia. Essas orações eu conheço e vocês conhecem. É a oração que você faz. É a oração que você fez provavelmente no primeiro dia, ou talvez nos primeiros momentos do ano de 2012. Depois da oração de Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Uma pausa aqui. Estando ele a orar, ele ainda estava ali, de olhos fechados. Eu não sei, talvez lágrimas corriam. Talvez um momento especial dele com o Pai, eu não sei. Eu queria estar lá para ver isso. Eu queria muito estar lá para ver isso. O céu se abre. E o Espírito Santo de Deus vem
em forma corpórea, podiam ver, as pessoas que estavam ali, elas puderam contemplar aquilo, não era uma pomba, não era uma pomba, era como uma pomba. O Espírito Santo de Deus vem, e vem sobre Jesus. Ele não fica pairando, ele não fica ao lado, não, ele vem sobre Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz que quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, aquele lá, sabe aquele que você queria ver? Aquele que você queria estar lá para ver? Aquele mesmo Espírito Santo. A única diferença é que seus olhos não podem ver, mas o mesmo Espírito Santo vem sobre você e enche o seu coração. Uau! O que eu estou dizendo é que o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, vem sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus veio a capacitá-lo, trazer a ele poder, porque ele precisava cumprir agora o seu ministério, aquilo que ele veio fazer à terra. Precisava guiá-lo, e foi o que ele fez. Ele saiu dali e o Espírito Santo de Deus, é o que diz o texto, guiou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado por 40 dias como homem. Como homem. Tanto que uma das tentações era fome. Deus não sente fome, o homem sente fome. O Espírito Santo de Deus estava ali para guiá-lo. E aí, o texto continua e ele diz: e ouviu-se uma voz do céu. E olha o que diz a voz do céu aqui em Lucas: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Queridos, o texto aqui não está dizendo: ei, vocês que estão olhando, este aqui é o meu filho amado, e nele eu me comprazo. Deus, no texto de Lucas, está falando diretamente com Jesus. Tu és, olha, não importa, vocês estão aqui olhando, todos vocês estão aqui, mas agora o meu negócio é com ele. O meu negócio é com o meu filho. É com o meu filho que foi à terra para morrer por cada um de vocês. Tu és o meu filho amado. Em ti me comprazo. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Eu vejo o lado humano de Jesus, que precisava ouvir do céu que Deus é o seu Pai e que ele não precisaria temer nessa nova fase da vida dele. É isso que eu vejo. E nós? Deus, ele cansa de dizer que ele é o nosso Pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos a mesma promessa que Cristo tem. Nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Pai. Aliás, na oração ele diz: Pai nosso que estás no céu. Ele não diz: meu Pai que está no céu e você pode se achegar que você vai ser bem-vindo. Não, ele diz Pai nosso. Ele é o nosso Pai. E se ele olhou para Jesus e Jesus pôde começar essa nova fase, eu quero te dizer uma coisa. Deus está olhando para você. E você pode começar esse novo ano. Nós teremos o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos proteger, que vai nos capacitar. É isso que diz lá, na grande comissão diz isso. Nós temos o nosso Deus, que olha do céu, e Ele quer ser mais que um Deus para você esse ano. Ele quer ser o seu Pai. Mas nós precisamos ceder, nós precisamos entender, e nós precisamos mudar as nossas expectativas, irmãos. Porque lá atrás na história, e se a equipe de louvor já quiser tomar aqui o lugar deles, para a gente cantar a nossa última canção. Lá atrás, nós vimos, lá no comecinho da mensagem, aquela ilustração que falava a respeito do menino, que eu vi, e que estava ali na praia, fazendo castelo de areia. Enquanto o garoto ficava desesperado e ele tentava segurar as ondas, porque todas as expectativas dele, todos os sonhos dele, o sonho de fazer o maior castelo de areia que já se ouviu falar em toda a terra,
e o sonho de que aquele castelo de areia não iria desmoronar, todos aqueles sonhos estavam virando nada, estavam virando areia, estavam sendo dissolvidos. Expectativa na coisa errada. O homem, que eu acredito ser o pai, ele ria. Mas ele não ria da cara do menino. Ele não ria da cara do menino. Ele sorria. Porque para ele a expectativa não estava no castelo, mas estava no momento que ele havia passado com o garoto. O momento que ele compartilhou, o momento que ele esteve junto, o momento que eles juntos ali se sujaram de areia e construíram aquele castelo tão bonito. Sabe, nós temos dois caminhos a tomarmos esse ano. Nós podemos ser como aquele garoto. Criamos os nossos castelos. Criamos os nossos castelos de areia. Formulamos os nossos sonhos e nossos planos pessoalmente, sem nos importarmos com aquilo que Cristo pensa. E quando as ondas vierem, porque as ondas sempre vêm, não adianta formularmos um mundo de Alice, porque ele não existe. Apesar de ser uma síndrome verdadeira, a verdade, queridos, é quando nós ficamos ali, nós acabamos frustrados. Ao invés disso, nós devemos colocar toda a nossa expectativa no Pai. E coloque mais, e coloque mais, e coloque mais expectativa. Todos os seus anseios, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, coloque todos eles no Pai, porque é o mesmo Pai que olha para nós e diz: eu estou contigo. É isso que vale a pena, irmãos. E é isso que nós temos que nos agarrar. O ano passado, nós fomos a um parque de diversões e tinha um brinquedo muito legal, que era um cinema 4D. Então saía fumaça, vento, espirrava algumas coisas. E o Tomás, ele foi com a gente. E eu peguei o óculos e coloquei no Tomás, e o Tomás estava curtindo, ele estava amando, ele tentava pegar as coisas. Era muito engraçado, muito gostoso. Mas num determinado momento veio um dragão. E quando o dragão veio e o dragão soprou o fogo, veio um ar quente da cadeira da frente, né? Veio aquele ar quente, o Tomás ficou horrorizado, ele agarrou no meu pescoço e começou, e eu apertei ele bem forte. E disse: filho, calma, calma. Papai está aqui, o papai está aqui, o papai está aqui, calma, o papai está aqui. Devagarzinho ele foi soltando o meu pescoço e ele voltou a rir de novo para o restante do filme. Esse ano, talvez as coisas esquentem. Talvez as coisas esquentem. Mas se nós nos lembrarmos do nosso Pai, o mesmo que abriu o céu, se nós pudermos ouvir a sua voz, que diz assim: o papai está aqui, o papai está aqui, o nosso coração vai se acalmar, nós vamos acreditar, e nós vamos superar, e nós vamos passar, e nós vamos transpor barreiras, e nós vamos em frente, vamos caminhar uma milha a mais, e vamos continuar andando, e vamos continuar confiando, porque nós não vamos caminhar 2012 pelas nossas forças, mas nós vamos caminhar 2012 pelas forças do nosso Pai, e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso vai nos fazer passar a pés enxutos 2012, e ainda que se levantem contra nós muitas coisas, nós vamos ter apenas uma certeza, e eu quero que você se lembre disso para o resto desse ano: o papai está aqui.